Para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tirou os versículos que estão na Bíblia ou foram ditados pelos Espíritos? Poderia, por favor, explicar essa organização? Obrigada. Não, os capítulos que estão contidos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo são os que estão na Bíblia. Ele usa uma tradução francesa, que é a tradução de Sacy. Essa é a tradução que ele usa. Ele vai no texto bíblico, captura o texto evangélico e traz para dentro desses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois ele faz uma interpretação espírita dessas passagens, desses versículos, e conclui os capítulos com a instrução dos Espíritos. Nem todos têm instrução dos Espíritos, os capítulos finais, alguns não têm instrução dos Espíritos, só tem a explicação técnica dos versículos da visão do Espiritismo, mas não são criados por Kardec. Nós temos alguns títulos de capítulos que realmente não foram tirados da Bíblia. São títulos de capítulo, mas não o conteúdo. O capítulo 5º, por exemplo, bem-aventurados aflitos. Não existe essa frase na Bíblia. Tem bem-aventurados os pobres de espírito e outros, e outros, e outros. Mas bem-aventurados aflitos não tem, mas ele cria essa expressão para falar sobre a dor, nesse específico capítulo 5. E no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, também é um versículo que não está no texto bíblico. É uma frase que ele mesmo cria. Ele tem também o capítulo que é honrar pai e mãe, capítulo 14, que também não é do Evangelho. É um dos 10 mandamentos. Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Embora o livro seja o Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem não é do Evangelho. Então, é uma interpretação das ideias do Evangelho à luz do Espiritismo. Aí você pergunta, de onde foi que ele tirou e como foi que ele montou isso? Bom, os capítulos não são feitos aleatoriamente. É possível perceber que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem 4 blocos de capítulo. Ela tem um primeiro bloco de capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 6, que são capítulos voltados para princípios doutrinários. O primeiro, que é não vim destruir a lei, que aí ele compara judaísmo, cristianismo e espiritismo. O segundo, meu reino não é deste mundo. O capítulo 2 é sobre imortalidade. O capítulo 3 é reencarnação. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre a evolução. E o capítulo 5, que é esse, Bem-aventurados aflitos, fala sobre a dor. Então, primeiro é o conceito do que é o Espiritismo diante das outras doutrinas. O 2 é a imortalidade. Terceiro, reencarnação. 4, a evolução. 5 é a dor. O 6º, o Cristo Consolador. Então, está feito todos os princípios básicos para o estudo começar. Do capítulo 7 até o capítulo 12, você vai ter a relação do homem com seu próximo. Então, são vários capítulos falando eu com o outro, eu com o outro, eu com o outro. Do capítulo 13 até o capítulo 18, você vai trabalhar eu comigo mesmo. Então, é a questão da fé, vai trabalhar a questão de mamon, de você querer ter as coisas todas para si. São reflexões do homem diante de si próprio, da sua transformação moral. O capítulo C de Perfeitos, que é o capítulo 17, está nesse intervalo, que é uma reflexão mais íntima. E dali do 19 até o final, que é o capítulo 27, você vai ter toda uma discussão para trabalhadores espíritas. Os capítulos são mais voltados para quem quer trabalhar no movimento espírita, quem é espírita e quer viver a mensagem espírita. São orientações para trabalhadores, estão muito chamados, poucos escolhidos. Vem a parte específica sobre a questão dos obreiros do Senhor, vem muitas informações que dizem respeito a essa vivência do homem. E o último dos últimos, que é o 28, que está fora do contexto, são as preces, uma coletânea de preces que Allan Kardec faz. Mas o que ele está fazendo aí? Está pegando a mensagem do Evangelho e mostrando o quanto ela é semelhante àquilo que o Espiritismo apresenta. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele não é uma mudança, ninguém faz uma alteração do texto bíblico. O que se faz é uma interpretação dos conteúdos à luz dos princípios que o Espiritismo esposa. É mais ou menos por aí a ideia do livro O Evangelho
segundo o Espiritismo.